dando sequência, pessoal, ao nosso conteúdo, o que nós vamos fazer agora? Rodar o nosso processo, a nossa primeira carga, salvando o que? Os nossos arquivos dentro do nosso GCS. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer este processo? A primeira parte que a gente precisa fazer agora é o que? Declarar a função, o que vai fazer a nossa DAG. Então, upload, pronto. Apenas isso. E o que a gente vai fazer? Vamos salvar o nosso script lá dentro da nossa pasta DAG. Tá aqui o meu arquivo. Pronto. Tá aqui o meu arquivo. Bonitinho. Vamos pegar ele aqui. Erro de UTF, que a gente não confirmou. Vamos salvar ele aqui. E qual era o nome da nossa DAG, pessoal, que criamos? O nome da nossa DAG, para que possamos achar ela, fica simples. É lá em cima no processo with DAG que criamos. Então, seria o quê? Dentro do nosso VS Code, precisamos olhar aqui. With DAG, conexão de GCS. Este é o nosso arquivo. Esta é a nossa DAG. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Vamos mudar o nome para que não fique igual. Conexão GCS arquivo 1. Pronto. Beleza. Então, temos lá conexão GCS. O que eu vou fazer? Vou entrar lá no meu Airflow agora e vou fazer o quê? Buscar a informação, aonde ela está e o que nós vamos trabalhar em cima dela. Então, vamos lá, nosso Airflow, pronto, loguei. Conexão GCS. Já apareceu aqui minha DAG. Algumas está com erros, outras não, porque nós estamos trabalhando com essa DAG em todas as aulas que estamos fazendo. Então, por isso, depois nas próximas aulas eu ensino vocês a como deletar todas essas daqui para que elas não apareçam as DAGs de exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Conexão de GCS. Beleza. Está aqui da aula passada que a gente fez e criou algumas DAGs. Está salva na pasta, vou atualizar. E vou fazer o que? Desabilitar. Habilitei novamente. Vamos dar um refresh. E vamos rodar o nosso processo para ver o que ele vai fazer. Então, vamos lá. Play na nossa DAG. Vamos ver o gráfico. Criando a tabela no BigQuery. Ele está sendo referenciado. No nosso processo aqui, ele está fazendo o que? Upload do arquivo. Quando ele faz este upload do arquivo, o que a gente tem que fazer? Novamente, volta lá no ambiente da Google, na nossa console. Vamos lá em Cloud Storage. Vamos buscar os nossos buckets, no meu caso esse daqui. E perceba que eu tenho um arquivo aqui, que foi criado o primeiro do dia 25 de fevereiro, que foi um arquivo que eu criei para a nossa última aula. E agora esse arquivo de hoje, às 8h50. Percebam, 28 de fevereiro de 2025, às 8h50. Então, este processo que fizemos até agora faz um processo de carga de dados para dentro do nosso ambiente o quê? GCS, que é o nosso Google Cloud Storage. Então, fizemos a nossa parte que faz o quê? A carga de informação. Após essa carga de informação, a gente verifica se o arquivo realmente subiu. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não, não entendi, Luiz. Bindelli. Beleza. Cai alguma dúvida, meninos? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer agora? Fizemos a nossa carga. Rodei. O que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso Airflow. O nosso Airflow vai mostrar para a gente o que? Se ele rodou ou não. Aqui ele rodou por quê? Porque o código já está configurado para carga dentro do BigQuery. Então, a gente precisa apenas validar. Tá certo? Não tá? Rodou? Não rodou? O que ele fez? Então, aqui no nosso caso, ele rodou.
a nossa DAG já está estruturada para fazer isso. A nossa DAG já está o quê? Rodando aqui. Ela já foi criada e essa é a melhor parte, porque a nossa DAG está funcionando. Teve aqui o retorno positivo. Vamos clicar aqui e vamos verificar. Vamos lá, clica nela, vamos nos logs e a gente consegue ver que rodou tranquilamente. Então, rodou o processo que a gente fez. Agora, o que a gente tem aqui? Ao abrir os logs, a gente tem aqui outros processos, beleza? Tudo que está rodando no background e afins. E agora, se eu quiser criar uma nova DAG para não ficar com ela em cache, se eu não quiser que ela fique com uma outra informação, então o que você precisa fazer? Automaticamente, apenas mudar o nome da sua DAG. Então, como você muda o nome da sua DAG? Você simplesmente pega e muda lá o ifDAG, conexão com GCS, o que? E muda um atributo ou qualquer outra informação que você vai fazer, qualquer outro dado. Então, vamos voltar aqui. Eu criei um novo nome para minha DAG, que é conexão GCS1. E o que eu vou fazer? Vamos lá em todas as DAGs, vamos esperar um pouquinho até que ele atualize, que ele ache a minha DAG, o meu arquivo. Às vezes pode demorar um pouquinho, às vezes pode ser mais rápido. Então, o que eu recomendo vocês? Atualizem a página, ou desloguem, loguem novamente, ou apenas espere para que ela possa ser o quê? Possa ser carregada. Ah, não estou com paciência para esperar. O que eu faço? Habilito o auto refresh. Deixa ele aqui. Então ele vai habilitar para você, vai te trazer todo o processo. Ou fica clicando aqui até ela aparecer. Uma hora ela vai aparecer para vocês. Pode demorar um pouquinho, pode, mas ela vai funcionar. Então a gente volta e começa a ver os nossos processos, o que está rodando, o que não está rodando, e assim sucessivamente. Agora, o que a gente vai fazer? Preparar as nossas tabelas para uma carga de dados dentro do que? Dentro do BigQuery. E para que a gente possa trabalhar os nossos dados, preparar as nossas informações para subir dentro do BigQuery, nós precisamos fazer o que? A criação de uma nova estrutura. E como funciona a criação dessa nova estrutura? A criação dessa nova estrutura, ela vai funcionar incluindo um novo módulo, que é a criação para o BigQuery, que seria o quê? Task ID, Bucket, Source e assim sucessivamente dentro do nosso processo normal, como já fizemos aqui. Por exemplo, aqui nós temos o quê? As opções de carga, que ele mostra o que foi feito, e temos opções de criar tabela. Vamos rodar novamente a nossa DAG, só para ver se ela vai dar algum erro após a nossa modificação. Vamos rodar. Nossa DAG rodando. Conseguimos ver o log aqui, ou os gráficos, caso necessário, do que ela faz. E o que é esse remove? Eu removi a opção de criar tabela do BigQuery. Eu apenas deixei ele comentado, para que esteja lá, mas não rode. Então, o que eu fiz? Criei uma carga de dados. E nessa carga de dados, o nosso arquivo sempre é substituído. Ele sempre vai substituir a informação que a gente tem. Ele sempre vai sobrescrever. Então, 8,56 criou aqui nosso arquivo. Todos vocês conseguiram? Todo mundo acompanhando? Conseguiram criar? Perfeito. Então, vamos seguir agora. Vamos criar a parte de carga e criar uma tabela. E o que a gente vai fazer? Vamos duplicar a nossa guia. Vamos buscar por BigQuery. Temos já as nossas tabelas criadas, o nosso esquema. E o que a gente precisa fazer para processar? Aqui, criar um dataset. E como a gente cria um dataset? Clica no projeto, seleciona o projeto que você tem. Vai fazer o quê? Criar novo conjunto de dados, atualizar conteúdo, fazer upload de um notebook. O que você vai fazer?
Então, você vai criar um novo quê? Conjunto de dados, que é o seu dataset. E qual vai ser o nome dele? Carga de dados Airflow. Pronto, está aqui. Criar conjunto de opções avançadas, você pode explorar e afins, mas no nosso caso não será necessário no momento. Então, vamos apenas o quê? Criar o conjunto de dados. Criei. Carga de dados Airflow. Pronto. Percebam que eu não tenho nada aqui criado. Nenhuma tabela, aqui eu tenho porque foi criado no nosso teste. Carga de dados Airflow. Como que a gente vai trabalhar esse conteúdo agora? Fizemos a finalização do nosso código, matamos a aplicação. Agora, para que a gente possa realmente trabalhar o nosso conteúdo, agora que a gente possa realmente visualizar a informação, a gente vai fazer o quê? Criar a tabela no BigQuery através do nosso arquivo onde? No GCS. Então, vamos colocar o nosso comentário para que a gente não se perca. E vamos o quê? Criar a nossa estrutura. E como a gente faz isso? Vamos, aprimorar o nosso conteúdo. E como que a gente aprimora isso? Como que a gente vai trabalhar essa informação? Novamente, a indentação de todo o nosso processo, tudo bonitinho. Vamos diminuir um pouco o zoom. Mais um pouco. Pronto. E a gente perceba que está aqui, tudo dentro da mesma linha. O que, que a gente tem que fazer? Create que BigQuery, certo? BQ, o que? Table. Criar uma tabela no BigQuery. E agora, da onde eu vou copiar o meu operador? GCS BigQuery Operator, que é a operação que a gente está trabalhando. GCS BigQuery Operator. Então, vamos lá, copiamos a nossa estrutura. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Novamente, vai abrir um parênteses para que a gente se ache no conteúdo. E vamos, task, o que? ID. Qual que é o nome da nossa task, pessoal? Mesmo processo, create backtable, igual fizemos acima, referenciando aqui. Então, create backtable. Coloco aqui, vírgula, o que? O que a gente vai fazer? Bucket. Quais são os nossos buckets? Novamente, o bucket está aqui, case aula airflow. Então o que eu vou fazer? Novamente, já está referenciado. Copia, entre aspas simples, cola. Opa, faltou as aspas, perdão pessoal. Pronto, vírgula novamente. E agora, source objects. O que eu estou fazendo? Dentro do source objects, eu estou buscando uma informação. Buscando o quê? Um dado para que eu possa trabalhar. Da onde vai vir a minha informação? O que eu estou fazendo? E da onde ele vai? Para onde ele vai? Então, source objects. Beleza. Colchetes. E o que a gente vai fazer? Qual é o meu objetivo? O meu CSV path, que é a pasta dentro do meu destination que foi salva. Lembrando, o destination é para onde eu envio o meu arquivo, o que? O meu arquivo CSV. Lembrando, rodei o processo, o meu arquivo CSV foi direcionado automaticamente para onde? Para dentro do meu bucket. E onde está o meu bucket? Meu bucket está dentro do ambiente Google, lá no nosso cloud, o que? Storage. Então vamos lá, copiei o meu CSV path e vou colar ele aqui dentro da nossa listas. Então ele vai ser o que? Para que a gente não se perca, nome do arquivo no o que? GCS. Show. Colocamos a nossa vírgula aqui novamente, porque estamos matando uma sentença, uma string de conexão, um dado em específico. E agora a gente vai fazer o que? Destination Project. O que a gente vai fazer aqui? O Destination Project é a tabela que a gente vai trabalhar. Eu deixei separado aqui para que a gente não perca tempo. Vou deixar essa parte do código disponível para vocês aqui também, para todos. E o que a gente vai fazer? Destination. Aonde está o nosso arquivo? Vamos olhar lá no nosso BigQuery. Perfeito. ID do conjunto de dados é o que a gente precisa.
Airflow, depois projeto, novamente carga de dados, ou por exemplo aqui o meu, default dataset ponto que depara. Por que o depara? Porque é o nome que eu quero dar para a tabela final. É como se fosse eu fazer uma query normal, create or replace table as select tal, e você coloca o nome dela. E assim sucessivamente. No caso, o meu aqui. Vamos lá. Ah, mas como eu acho esse nome? Clique em cima do seu dataset. Clicou em cima do seu dataset? Pronto. Copia o nome dele e você vai fazer o quê? Você simplesmente vai colar até a informação do dataset e depois o nome do seu arquivo. Então, novamente, está aqui. E agora, qual que é o nome do nosso arquivo? Ponto de underline para aspas simples, novamente, para que não deixe passar nenhum tipo de processo. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, vírgula, vamos comentar o nosso código. Ajuste para projeto do BQE-XCS. Depois disso, a gente tem o source format. O que é isso? O formato que a gente vai subir. Por quê? O BigQuery, quando estamos fazendo uma carga de dados, faça necessário identificarmos e informarmos o tipo de dado, o tipo de informação e o tipo de arquivo que vai subir. Parquet, Avro, CSV e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Source, o que? Format. Depois disso, source format. Novamente, CSV maiúsculo. Agora, field delimiter. Qual é o nosso delimitador? Vírgula, ponto e vírgula, espaço, pipe, ou o que a gente está trabalhando. Então, field, o que? Delimiter, que é o nosso delimitador. Field delimiter. Igual, o que a gente vai fazer? Aspas duplas, ponto e vírgula, porque estamos trabalhando com um CSV. Então, a gente está especificando, poderia ser outro? Poderia. Mas nesse caso, estamos trabalhando com ponto e vírgula. E agora, precisamos fazer o quê? Escrever a disposição do nosso arquivo. Write disposition. E vamos fazer o quê? Igual, aspas simples, o quê? Write truncate. Por que write truncate? Que ele vai pegar os seus dados e vai truncar. O que é truncar? Ele sempre vai sobrescrever. Ele apaga os dados, mas não apaga a estrutura da tabela. Apaga os dados, mas não apaga a estrutura da tabela. Perfeito? Agora, autodetect. Ele vai auto-identificar o tipo de dado. Tem vezes que isso funciona e tem vezes que não funciona. Nesse caso, como a gente já declarou aqui da linha 41 a 44, não faça necessário a gente especificar o processo. Então, a gente vai fazer autodetect false. Então, vamos lá. Autodetect o que? False. Novamente. Maiúsculo. Perfeito. E agora? Esquema fields é igual a esquema fields. A mesma coisa que declaramos acima. Então, esquema fields copia igual que o esquema é igual ao esquema. Ele define manualmente o esquema das colunas, que é o que a gente está falando aqui. Esse esquema fields ele serve para identificar o tipo de dado. E como a gente já definiu, ele fica aqui. E agora, para que a gente consiga finalizar. Dentro do Airflow, a gente sempre declara a última etapa do processo que estamos trabalhando. E a última etapa do processo que nós estamos trabalhando é o que? É este processo de inclusão e exclusão de dados, ou salvar um arquivo, uma informação, e assim sucessivamente dentro da nossa operação. E o que a gente vai fazer? Upload to GCS, que é o nome da nossa função. E agora o nome da outra função, create bktable. Como que a gente faz? Espaço, sinal maior duas vezes, colei a informação, salvei. E agora, o que eu vou fazer? Vamos lá no nosso BigQuery, vamos primeiro lá no nosso Google Cloud Storage
vamos deletar o arquivo que tem aqui, o CSV, primeiro para que a gente possa verificar o que está acontecendo, se ele realmente está sobrescrevendo ou não e o que está sendo feito. Então, você pode fazer o quê? Você pode renomear, você pode remover, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Então, por quê? Porque o arquivo é da sua estrutura, ele é seu dado principal. E se ele está aqui, você pode o quê? Excluir. Então, excluir o arquivo. Pronto. Não está mais aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos rodar. Vamos voltar lá no nosso Airflow. Vamos buscar a nossa DAG, se ela já foi atualizada. Vamos ver aqui se ela já está aqui, se está tudo certinho e como a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos desabilitar, vamos habilitar de novo, atualizar para ver se teve alguma modificação, alguma coisa. Vamos olhar em todo o ambiente, criamos com nome diferente, não criamos, como que está essa informação? Ele demora um pouquinho para aparecer muitas vezes, mas como já falamos, basta você aguardar. Percebam que quando fizemos, ele só estava a carga de dados. Show! A carga de dados da nossa informação. Agora a gente precisa atualizar para saber se a informação está aqui ainda ou não. Como está esse processo? E o que ele vai fazer? Então, vamos lá, vamos rodar para ver o que ele faz? Rodei. Percebam que ele já buscou, atualizou o meu código, viu que está lá. Gráfico, está rodando. Vamos lá no nosso Cloud, Google Cloud, para verificar o que? Se ele criou. Tá? Vamos atualizar a nossa página. Criou o nosso arquivo CSV. O horário correto, 9:09. Agora vamos lá no BigQuery. Definimos que seria essa carga de dados Airflow e não o nosso default dataset. Vamos atualizar. Carga de dados Airflow. Não criou. Por quê? Não salvou a minha alteração. Ainda está presa aqui, neste outro arquivo. Foi erro meu, esqueci de mudar. Detalhes. Última modificação. 28 de fevereiro de 2005, às 9 horas. Que é o que? Agora, 9 horas e 1 minuto. Ele criou o que? A nossa tabela. E ele criando a nossa tabela, vamos visualizar? Está aqui. Todos os nossos dados, todas as nossas estruturas foram criadas através de uma DAG com Airflow. Foi efetuado o processo de carga de dados. E após essa carga de dados, que é o nosso GCS, foi feita a criação da nossa tabela. Ah, mas como eu vou saber se ela está funcionando corretamente? Como que eu vou trabalhar ela? Pô, faz um select, query, pronto. Quero ver dentro do BigQuery rodando. Pronto, roda. Está aqui. Quero selecionar apenas a coluna essa daqui, a descrição de modelo. O que eu faço? Mesmo processo. Apaga aqui. Rodou. Trouxe para você apenas uma coluna. Ah, eu quero deixar minúscula. Mesma coisa. Então, lower. Abre e fecha parênteses para que ele fique tudo minúsculo. Rodou. Todos os processos, todos os dados são minúsculos. Então, vamos lá. O nome da minha primeira coluna, como eu coloquei um atributo de função do lado dela, eu preciso renomear ela, para que eu não perca. Então, vamos lá. S. Pronto. Rodei. Todo o meu dado está funcionando. Foi carregado. Estou conseguindo trabalhar com ele. Gráficos de execução, JSON dessa estrutura. Então, ele me traz toda a informação. Então, este, pessoal, foi a nossa aula de Airflow para carga de dados dentro de um ambiente GCS, na Google, nosso Google Cloud Storage, para o que? O nosso ambiente BigQuery. Tá bom? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi nossa aula.